Paz do Senhor, galera da Geração Tim, tudo bem com vocês? Você se preocupa se tem um pacote de bolacha na despensa da sua casa? Você se preocupa se tem água para você tomar banho na sua casa? Você se preocupa se tem energia para você jogar videogame, para você carregar o seu celular? Se preocupa? Tenho certeza que você se preocupa. Então você vai começar a mudar hoje sua concepção sobre política. Hoje nós vamos falar sobre o voto, o desafio do voto. Antes eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra aí em Provérbios capítulo 29, versículo de número 2. Enquanto você abre a sua Bíblia em Provérbios 29, 2, eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos líderes, o evangelista Regis, na nossa querida Geração Tim, e também nosso pastor presidente, nossa pastora Rafaela, que tem sempre pregado palavras de Deus sobre a nossa vida, nos ensinado o caminho de Deus, o caminho do céu, e que Deus abençoe a vida desses grandes homens e mulheres de Deus. Abriu aí? Diz assim, ó: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo suspira. Quantos de nós será que a gente não está assim? Ai, meu Deus, suspirando por causa de muitas coisas que a gente vê na política do nosso país. E é por isso que nós precisamos começar a tomar consciência do que é a política. Se você ler na sua revista aí, você vai ver como surgiu a política na Grécia, né? Os políticos eram aquelas pessoas que cuidavam do bem comum. Então, da mesma forma como eu dei o exemplo aqui, se você se preocupa se tem comida na sua casa, se você se preocupa se tem um band-aid para você colocar no seu machucado aí na sua casa, se tem energia, você também tem que se preocupar com o bem-estar da nação, da sua cidade. Eu não estou falando para você ficar paranoico, é nada disso. Mas a Bíblia, ela nunca excluiu o nosso papel como seres humanos. Nós temos que pagar a conta, a gente tem nossos deveres, nós temos que respeitar as autoridades, os policiais, os governantes e etc., os professores. Jesus nunca excluiu isso. Um dia tentaram pegar ele, falando assim: ó, mestre, e aí, o que o senhor fala? O Messias, né? Ele ia vir libertar o povo de Israel. E o senhor, o que o senhor fala? Tem que pagar o tributo para Roma, que estava dominando eles? Ou não? Aí Jesus falou: dá uma moeda aí para mim. Daí, pegou a moeda. Essa fotinha aqui, ó, é de quem que é? Ah, é do César. Ah, é do César? Então, dá para César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Então a gente tem, como seres humanos nessa terra, também cidadãos do céu, prezar pelos nossos deveres e direitos como cidadãos. Nós somos, além de crentes, nós somos brasileiros. E nós pertencemos a essa nação e a gente precisa prezar pelo bem dela. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quantos de nós já não olhamos para os americanos, para os europeus, né? Nossa, que vida boa que eles têm, internet de 100 e poucos mega de graça, o governo dos Estados Unidos ajuda os pais que têm filhos lá, dá leite e dá não sei quantos dólares por bebê, né, que eles têm, e a saúde é outro nível, outro patamar. Você se interessa por isso? Você se interessa, eu tenho certeza. Agora, como é que pode o nosso país, que tem muito mais recursos do que qualquer outra nação do mundo, não ter o que essas pessoas têm? E a resposta eu te falo o que é. É a falta de educação. A gente precisa entender e procurar saber mais sobre a política, né? Aqui na Grécia Antiga começou essa prática. Aqui na nossa revista tem alguns tópicos interessantes, eu vou falar rapidamente. A primeira coisa que o cristão precisa fazer é orar. Orar pelos nossos governantes. 1 Timóteo 2, 1 e 2, Paulo fala assim, ó: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões,
ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada e em toda piedade e honestidade. O primeiro papel do cristão é orar. A Bíblia diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Por quê? Se Deus não permitisse, não ia para o poder. Por mais que a gente não concorde, acontece isso muito, a gente discorda de pensamento de A, de B, mas nós temos que respeitar e orar, porque foi Deus que colocou essa pessoa lá, né? Deus permitiu que essa pessoa estivesse lá, e através do voto de quem? Do meu e do seu. Você tem que entender que nós temos a participação nisso. Você tem que entender que o seu voto, ele é muito importante. Quantas pessoas falam, vou anular, vou votar em branco, né? Isso não é bom. A gente precisa saber em quem a gente pode confiar, em quem tem valores cristãos que a gente pode votar. Outra coisa que a gente precisa fazer, evita brigas, contendas por causa de política. Meu amigo, cada um é diferente do outro. Olha pro seu dedo aí, ó. Tem uma impressão digital nela. São mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E cada um tem uma impressão digital diferente. Você já parou para pensar nisso? Já parou? Porque cada um é diferente. Então, você pode ter a sua opinião política, mas pelo amor de Deus, não entre em briga por causa disso. Jesus não te chamou para isso. Apesar de você ter firmes convicções, não entra em brigas, porque cada um tem o seu direito. Cada um tem o seu direito de votar em quem achar melhor. Hoje nós estamos falando sobre isso, sobre política, sobre voto. É importante a gente pensar sobre isso. Não vá para as redes sociais brigar, agredir, falar. Nosso pastor tem sempre dado essa palavra para nós, para que nós possamos ser um ponto de equilíbrio, né? Se está todo mundo brigando, a gente não pode entrar brigando também. A gente tem que ser a paz, entendeu? Temos que ser aquela pessoa que vai, né, aquietar, né, trazer paz para o ambiente, não mais briga. Então, não fique entrando nas redes sociais para isso não, ou mesmo brigando. É melhor você manter as suas amizades do que você brigar por causa de política, né? Mas isso não significa que você não vai se interessar por política. Amém? Outra coisa aqui, ó, que é muito interessante. Existiram políticos na Bíblia. Você sabia disso? Um deles, José. José foi governador do Egito. O fato de José governar bem, saber governar, foi o que trouxe livramento para a própria família dele. Se José não soubesse governar, na época de fome ia ter morrido todo mundo, inclusive o pai dele, inclusive a mãe dele, os irmãos, as pessoas que ele amava iam morrer. Mas por conta de que ele era um bom político, um bom governante, temente a Deus, ele pôde salvar não só a família dele, mas também a nação e outras nações que estavam em volta do Egito. Você conhece a história. Quer saber de outro político? José de Arimateia. José de Arimateia era um senador. E ele, pelos contatos, pela influência, pelo meio, o trabalho dele, ele conseguiu colocar o corpo do nosso Senhor numa sepultura digna. Apesar de que fosse apenas só 3 dias. Mas ele foi colocado num sepulcro novo. Isaías 53 fala que ele foi depositado com os ricos na sua morte. Ele foi colocado numa sepultura boa. Foi graças a isso. Foi graças à política, né? A palavra política está bastante deturpada, a gente sabe. Mas a política consiste no governo dos bens comuns. E é isso que você precisa pensar. Tem outros políticos na Bíblia, tem outros governantes, todos os grandes líderes da palavra de Deus, eles tiveram influência política. Você vê Moisés governando uma nação. Isso é política. Então, que em nome de Jesus a gente possa abrir o nosso coração para poder entender com seriedade e com equilíbrio o que é a política. Então você vai ter que se informar. Como é que você faz para se informar? Leia, né?
ouça pessoas mais experientes que você. Se você tiver na dúvida, converse sobre isso. Isso não é o assunto mais importante da nossa vida, mas é um assunto importante. E eu quero deixar aqui uma conclusão para nós. Continue orando pelos governantes dessa nação. E escolha bem o seu voto. Escolha bem o seu voto. Nós somos cristãos. E o nosso voto vai para aquelas pessoas que têm os mesmos valores que nós. Nós precisamos apostar em pessoas que creem da mesma forma que nós. Isso não é egoísmo e nós não queremos nenhum privilégio. Mas nós precisamos apostar em pessoas que são tementes a Deus, que você sabe quem é o pastor dessa pessoa. Então, pense bem e dê o seu voto para quem você sabe que vai governar bem aonde estiver, que vai fazer o bem para a cidade, para o estado, para o país, beleza? Então, Deus abençoe, para um pouquinho para pensar sobre isso, que é um assunto importante, tá? E no demais, fica com esse livro aqui, ó, que esse aqui é o livro, cara, que vai te ensinar a não errar, que vai te ensinar a ter as suas convicções sem brigar com as pessoas, amém? Vai ler a Bíblia aí, ó, vai ser cheio do Espírito Santo e Deus abençoe você e a sua família. Quero fazer uma oração antes da gente encerrar. Pai, eu oro por cada adolescente e jovem que está me ouvindo nesse momento. Senhor, que muitas vezes tiveram dúvidas, Senhor, que o Senhor possa abrir, Senhor, os nossos corações, para que essa pessoa, para esse jovem, esse adolescente, possa escolher bem, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em todos os momentos. Pai, que o Senhor dê a Tua graça, Pai, a nossa igreja, Senhor, as igrejas que estão ao redor dessa nação, Pai. Senhor, que nós possamos, ó Pai, eleger pessoas tementes a Deus, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Deixa um curtir aí, segue a igreja aí, manda para os seus amigos. Em nome de Jesus. Valeu?